Canal LS, é muito bom ter você aqui conosco. Pessoal, quero lembrar a todos que conhecem meu conteúdo, meus vídeos sarcásticos de humor lá do Resenha. Muita gente acaba vindo parar aqui no LS. Lembrando que aqui não é essa proposta, aqui é para falar do Botafogo de uma maneira mais séria, sem descontração, sem tanta zoeira, falar de uma maneira realista. É um público que nós gostamos, nós estamos reativando esse canal, porque sentimos falta desse público que nos entende. Tem uma base aqui bem bacana de pessoas, de inscritos que nos acompanham e que falam isso no dia a dia, quando nós vamos no estádio. Pô, volta com a LS, vocês davam ali um papo reto, falando a realidade sobre o clube, que isso faz falta. Então nós estamos reativando esse canal, pedimos a você o teu apoio, se inscrever no nosso vídeo aqui, no nosso canal, deixar seu like, compartilhar, ajudar a chegar mais pessoas. Quem gosta de zoeira e de humor tem lá no LS, tem lá no Resenha. Aqui no LS é para falar sobre seriedade. O primeiro caso que eu queria falar aqui do Botafogo hoje é sobre essa questão do Savarino. E a questão do Savarino vai englobar um pouco o Marlon Freitas e até o Tiquinho Soares. Eu queria falar sobre como o Botafogo trata os seus jogadores que tiveram algum destaque no clube recentemente. A SAF, algo positivo na SAF é a maneira que ela enxerga o futebol. Ela enxerga o futebol como um número. Ela vê realmente como uma empresa. É uma empresa assim. E por muitas vezes, nós como torcedores queremos isso, uma gestão profissional, porque a empresa visa lucro. E a gente sabe que se no futebol tiver lucro, é porque tá dando quase 100% dos casos é porque esportivamente está indo bem. Nós temos exceções, tá? Nós temos clubes aí, por exemplo, como o Manchester United, que é um clube que está sempre entre os mais valiosos, sempre que mais arrecada, e que esportivamente é um clube que patina. Hoje na Inglaterra tem Manchester City, tem Liverpool, e tem Chelsea, que conquistam títulos. E agora o Tottenham, há poucos anos brigando, ganhou se não me engano, uma Conference League, inclusive, se não me engano, em cima do próprio Manchester United. Tem o Arsenal brigando pelas colocações e o Manchester United aí à deriva, morto. Então é um exemplo assim de clube que financeiramente vai bem, esportivamente não vai bem. Mas essa grande maioria o clube financeiramente bem, o esportivo também vai. E aí, o que acontece com relação ao Botafogo? O Botafogo, ele vê o seu jogador como um ativo, correto, certo? E se tiver que negociá-lo por um valor que ele considera correto, ele vai lá e negocia. O Botafogo, ele não enxerga o futebol, a SAF Botafogo não enxerga o futebol como algo que mexe também com o sentimento, com o coração do torcedor. Então, por exemplo, o Tiquinho Soares, ele, para uma parte da torcida, é odiado, é detestado, até por uma grande parte da torcida, pela pipocada. Uma parte da torcida já gosta dele, entende que ele contribui. Eu sou um desses. Eu entendo que o Tiquinho contribuiu para o título do Brasileirão 2024. Fez gols importantes, ele ajudou. E uma outra parte da torcida considera o Tiquinho até ídolo. Eu respeito essa galera. Eu não vejo como ídolo, mas o Tiquinho, vocês têm que entender uma coisa, gente. 2023, ele terminou como um ano do fracasso. Mas até uma certa parte, ele foi um ano de resgatar a paixão do torcedor. Ele ressurgiu a paixão de muitos torcedores ali, reaproximou das crianças. Quantas crianças não começaram a acompanhar mais o Botafogo pelo muquim, pela comemoração que ele fazia, pela música do Tiquinho? Cara, aquilo ali, 2023, né? Todo mundo viveu, a maioria que tá aqui tem 2 anos. Mas assim, 2023, você que foi no estádio, você via a atmosfera, você via a energia. Cara, foi uma parada muito bacana quando o Botafogo tava na liderança, tava vivendo aquele bom ali de estar voltando a disputar título. Há quantos anos o Botafogo não disputava título? O Botafogo teve reais condições de ser campeão brasileiro. E o símbolo daquele ressurgimento foi o Tiquinho. Também um símbolo da pipocada foi o Tiquinho. E aí, por aquele pênalti perdido contra o Palmeiras, aquilo ali é nítido. Pipocou, jogo 3-1, aquilo ali foi pipocada. E aí muita gente acaba que normalizou a forma que o Botafogo tratou para negociar ele com o Santos. O Botafogo usou o Tiquinho como moeda de troca. Um jogador útil, importante. Quando nós perdemos o Igor Jesus, ele certamente agregaria muito mais do que aquela bateção de cabeça que nós ficamos até o final do ano de 2025. Mas aí até então, beleza. Passou, o Tiquinho não é ídolo, beleza. Veio o Marlon Freitas, que para muitos é ídolo. O Marlon Freitas, para muitos da torcida do Botafogo, é ídolo, estava no bandeirão e tudo mais. Eu falo por mim, né? Porque ele saiu. Nunca considerei ele ídolo. Eu sempre vi no Marlon Freitas uma mágoa pela questão da piscadinha da vaia. E que eu acho mais que certo. O jogador não pode fazer o que ele fez, não.
piscar e fazer aquela palhaçada no jogo lá do 4-3. A torcida fez certo em cobrar ele. E ele fez certo em dar a volta por cima. E a torcida fez certo em reconhecer. E gritar o nome dele e fazer tudo que o Botafogo fez pelo Marlon Freitas. O Botafogo fez sim, corretamente. Cobrou quando tinha que cobrar e reconheceu quando tinha que reconhecer. O Marlon Freitas foi embora. O Botafogo, SAF, errou? Eu acho que não. Mas ali já ligou um sinal de alerta. Porra, como que o Botafogo deixa um jogador que para muitos era ídolo, sai para um rival direto, fazendo a boa parte da torcida detestá-lo? Por que o Botafogo não endureceu as negociações? Não vendeu para o mercado exterior? Não tentou segurar ele por mais aqui tempo? Gente, o futebol ele tem essa parte do carisma. O Botafogo, você tem que preservar seus ídolos. Se o Marlon Freitas para boa parte da torcida era ídolo é importante, porque o Botafogo não fez mais esforço. Será que a SAF não errou aí? Fica aqui meu questionamento, minha indagação. E agora, para mim, se acontecer a cereja do bolo aí em parte errada é o Savarino. E esse daí não tem o que questionar. Na boa, não tem o que questionar. Na minha opinião, o Marlon Freitas, ele forçou a saída. Ele quis sair do Botafogo. Porque ele ganhava 600 mil e foi ganhar 1 milhão. Ele abriu mão de 3 milhões. A diferença de 600 para 1 milhão é 400 mil. Então você bota aí, sei lá, 8, 7 meses que ele abriu mão. Mais o aumento salarial que ele teria no Botafogo, se ele ganha 600, chegaria o quê? 800? Não chegaria a 1 milhão, mas chegaria próximo disso? Pô, cara, qual foi o tempo de contrato dele no Palmeiras? Não sei. Mas eu acredito que se ele vai ganhar no Palmeiras, só se tá ligado à bonificação e metas. A ganhar muito mais, sabe? Será que essa diferença valeu a pena a um ponto de ter a ruptura que teve com a torcida? E será que o Botafogo também valeu a pena de ser motivo de gozação, de chacota, de ver um jogador que para muitos é considerado ídolo ir para um rival direto? Fica aqui o questionamento. Agora, o Savarino ir para Fluminense, porra, é sacanagem com a gente. É uma puta de uma sacanagem. O cara tem 29 anos, é craque de bola, foi o jogador mais regular de 2024. Ofensivamente nem se fala. Ele foi o grande destaque ali. Gente, o Luiz Henrique era brilhante, era ótimo ver ele jogar. O Almada, porra, era um craque, muito legal. O Igor Jesus, também craque. Atacante ali, goleador. Agora o Savarino foi o craque, pô. Pega a consistência dele, atuações contra o Internacional, o golaço que ele faz, atuações contra o Penharol, quando o jogo tava difícil, quem fez o gol foi o Savarino. Jogo contra o Palmeiras. Jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Ele foi o craque do Botafogo, pô, em 2024. O Savarino foi o craque do Botafogo. E aí tem um 2025, que não foi espetacular, porque a diretoria fez uma cagada no time, todo mundo foi abaixo, ele jogando fora de posição. Ainda assim, ele entregou seus gols e suas assistências. Aí você vai negociar ele com o Fluminense, porra, que é um rival aqui do Rio de Janeiro. Não tô aqui no resenha pra esculachar, mas caralho, não faz cabimento algum. Tá me lembrando quando, eu vou te falar, nem perto disso, é falar do Conca, do Fluminense, quando foi pro Flamengo. Mas o Conca vai pra China e depois vai pro Flamengo. E você vê que tem uma ruptura da torcida do Fluminense com ele. Pô, o Botafogo tá deixando o cara sair do Botafogo pra ir direto pro Fluminense, que isso, cara? Nós estamos mais na década lá de 60, de 70, que Gerson, Fluminense, Botafogo, Fluminense, Jairzinho, Botafogo pra Cruzeiro. Gente, pelo amor de Deus, acabou isso daí, pô. Você vai deixar um jogador de destaque, um jogador que tem identificação. Eu, particularmente, sou um que admiro ele pra caramba. Muito mais que o Marlon Freitas. E outra coisa, o Savarino não tá fazendo pressão alguma pra sair. O Botafogo parece que não tá fazendo esforço para mantê-lo aqui. O Fluminense ofereceu um contrato de 4 anos maior e com aumento salarial. Qual jogador vai recusar isso? Qual jogador que vai recusar isso? Você ficar no Rio de Janeiro, onde você está com a sua família, tem um aumento salarial e você tem um contrato de 4 anos. O Botafogo está oferecendo 3, se eu não me engano. Pô, o Botafogo não quer ficar com o cara. O Botafogo não quer ficar com o Savarino. Aí que eu te falo. Se você olhar friamente, o que o Botafogo quer fazer? Fazer o time em torno do Montoro, deixar o Montoro de camisa 10, porque o Montoro na ponta ele não é aquele mesmo rendimento, vai ficar de camisa 10. Tem esse Barreiro que começou a jogar bem. O Botafogo praticamente tem os pontas que estão para chegar, que chegaram alguns ou outros. Depois o Botafogo está desfazendo Savarino, fazendo o time em volta do Montoro e de um outro jovem e dando uma renovação. Tá errado, esportivamente falando? Não tá totalmente errado.
Mas você defende uma parada dessa? Eu não defendo, pô. Até porque esportivamente o Savarino pode render muito. A gente não sabe se o Montoro vira e mexe convocado, pode ter uma lesão, pode ser negociado. O Botafogo tá aí, ó, negociando todo mundo. Cara, eu acho esse tratamento da SAF muito errado. Muito errado. Daqui a pouco o Botafogo não vai ter cara. Não vai ser. Volta a falar, não tô aqui na resenha, mas vai ser um Fluminense. Vai ser um Fluminense, pô. Porque o jogador não tem. O torcedor não tem identificação com o jogador. Quando o jogador tá lá, depois sai. Parece que não gosta de estar no clube. O Botafogo vai ficar assim daqui a pouco, pô. Eu, assim, eu tô muito chateado com essa notícia aí, porque eu acredito que o Savarino vai pro Fluminense. E eu não vou julgar ele, não vou ficar chateado com ele. Tô chateado com a situação, pô. O cara tem 29 anos. Eu não gosto de ficar falando de Flamengo aqui, cara. Mas, cara, ó, o Flamengo é um exemplo que deu com o BH. Com 35 anos, ofereceu um contrato pra ele. O cara não entregou. O cara não fez seus gols importantes. Não é o mesmo BH adiante, não é? Mas não tá rendendo no clube, não ganhou título. Fez até gol na gente aí na Supercopa, não fez? Na final? Porra, Botafogo. Aí tu vai dar um vacilo desse, vender o Savarino pro Fluminense. Cara, isso daí é assim, é a gota d'água. É a gota d'água. Eu espero que isso não se concretize. Porque fazer isso é um escárnio com o torcedor. Você fazer isso é um escárnio com o torcedor. Gente, se você concorda com o que eu falei ou não concorda, deixa um comentário e se inscreve aí no canal, valeu? Segue a gente, acompanha, que o LS esse ano vai voltar com tudo. Forte abraço.